Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa conosco, professora Márcia Ramos. Professora Alessandra, para mais um encontro ainda sobre a parte da escrita e ainda também do nosso nivelamento. Exatamente, aula 12.1, para escrever bem. O que é necessário, então, de olho na tela? Nós temos aqui o seguinte, né? As citações para escrever uma boa redação, críticas e elogios, né? Frases muito longas, coesão e coerência, uniformidade de tratamento. Então, a gente vai falar de cada tópico aqui. Começando, então, com o texto Solidão, né? A poesia de Cecília Meirelles. Imensas noites de inverno, com frias montanhas mudas, o mar negro mais eterno, mais terrível, mais profundo. Este rugido das águas é uma tristeza sem forma. Sobe rocha, desce frágua, vem para o mundo e retorna. E a névoa desmancha os astros, e o vento gira nas areias. Nem pelo chão ficam rastros, nem pelo silêncio estrelas. Então, aqui, solidão. Vamos fazer uma leitura, uma comparação, né, com a poesia, com a imagem, né, com o texto imagético. Quando você pronuncia a palavra solidão, e aí você faz uma associação da leitura à imagem, o que você percebe? Existe ali uma alegria, existe uma tristeza, o que dá para a gente perceber através da imagem? Você vê uma pessoa lá no cantinho, embaixo de uma árvore. Coloque aí, diretor, por gentileza, a imagem, para a gente ir comentando e o aluno observando a imagem do texto. Aqui nesse cantinho, né, ele olhando para o horizonte, eu falo ele, pela silhueta, né, percebe-se que é o quê? Uma pessoa do sexo masculino, né? Assim? Né? Olha só, então você vai observar e vai fazer essa relação com o texto, né, com o título, né, solidão, e com a imagem. Qual é o conceito que você tem de solidão? O que é solidão para você? Verdade, porque a palavra solidão, não sei se vocês concordam, pessoal, né? Terceiro ano que está aí de olho acompanhando, não sei se vocês concordam, porque solidão, o termo solidão para uns realmente é estar só, mas para outros significa paz. Vocês concordam? Quando eu falo assim, solidão, essa noite fria, o que você acha? Então, cada um tem uma forma de pensar. E aí nós colocamos sempre algum texto para vocês, com qual objetivo? Você faz uma reflexão. E às vezes você está tão apagado, tão cansado, tão para baixo, quando você faz uma leitura, seja ela qual for, ele te dá um ânimo. Então, solidão, estar só, é de tudo ruim? O que você tem para colaborar aqui com a gente? É isso. Então, vamos lá para o nosso em tom de conversa. E agora eu quero ver a participação de todos. Beleza? Então, vamos lá para um questionamento. De olho aqui na tela. Como o eu lírico retrata a própria solidão? Isso. Sempre lembrando, quem é o eu lírico é a voz que fala. Exatamente. Vamos fazer a segunda leitura, né, Alessandra, aqui. Imensas noites de inverno, com frias montanhas mudas, e o mar negro, mais eterno, mais terrível, mais profundo. Este rugido das águas é uma tristeza sem forma. Sobe rochas desde frágua, vem para o mundo e retorna. E a névoa desmancha os astros e o vento gira nas areias. Nem pelo chão ficam rastros, nem pelo silêncio estrelas. Então, aqui você vai
essa que está perguntando, né? O que o eu lírico, presta atenção, retrata, como que ele retrata a própria solidão, a voz do poema. Então, aqui para vocês, né? Retrata como imensas noites de inverno, com frias montanhas mudas, o mar negro, mais eterno, mais terrível, mais profundo, tá certo? Então aqui, esta é a visão do eu lírico, que é a voz do poema. Isso, foi só para dar uma refletida, só para fazer aí uma análise. Agora vamos embora para o nosso conteúdo. Sobre o autor, falando um pouquinho de Cecília Meirelles, né? Nasceu em 1901, faleceu em 1964. Quem foi Cecília Meirelles, pessoal? Foi uma poetisa, professora, jornalista e pintora brasileira. Ela foi a primeira voz feminina de grande expressão na literatura brasileira, com mais de 50 obras publicadas. Com 18 anos, estreou na literatura com o livro Espectros. Então, no decorrer das nossas aulas, nós vamos falar um pouco mais sobre ela, tá? Sobre quem foi Cecília e qual a sua importância dentro da nossa literatura. Então, a nossa árvore do conhecimento com a temática, né? Trabalhando, né, a questão da produção textual, por isso que o título, Para Escrever Bem, parte 3. Então, na redação, vamos falar dessa questão das citações, né? Trabalhamos aqui primeiramente a competência 1, na primeira aula de Para Escrever Bem, que é necessário você ter o conhecimento da norma padrão, né, para escrever a redação. E na segunda, na parte 2, trabalhamos em relação aos parágrafos, né, para você fechar a ideia do seu parágrafo, o desenvolvimento para ter a progressão. Estão lembrados? Então, dentro do seu parágrafo, dentro do seu desenvolvimento, né, se é uma dissertação argumentativa, você vai fazer uso de argumentos. Nada melhor do que você usar argumentos de autoridade. Como assim, Amadinha? O que seria um argumento de autoridade? Bem, é você pegar uma citação de um especialista da área de conhecimento do assunto relacionado à temática, tá certo? Para poder ter respaldo, como eu sempre falo. Exatamente, e aí você percebe, nossa, o candidato, ele realmente fala com propriedade, né? Quando você faz uma citação, você confirma a sua leitura, você tem propriedade para falar. Além de você ter aquela bagagem no seu argumento, você ainda cita mostrando, eu sei, eu tenho conhecimento para falar sobre este assunto. Exatamente. E outra, não adianta só você jogar a citação, não. Tem que fazer o detalhamento, tem que contextualizar sempre. Exatamente. Então, vamos lá falando um pouquinho da citação. Observe aqui, nos exemplos. Nós temos o seguinte aqui, falando da citação. Opa, passei direto. Em redações escolares ou para concursos, não convém citar o nome de pessoas conhecidas. Ou seja, o que seria essa pessoa conhecida? O meu vizinho, o meu tio, tá bom? Instituições ou empresa pública ou privada. Isso. Só faça isso se o próprio tema exigir. Olha esse exemplo aqui. A Rede Globo de televisão vem denunciando semelhante arbitrariedade. Então, o que dá para a gente perceber aqui neste exemplo? Há necessidade de colocar a Rede Globo de televisão? Né? Então, já é um ponto para ser analisado. Diga simplesmente a televisão vem denunciando ou a imprensa vem denunciando. Assim se evitam os particularismos. Exato. Eu tenho preferência, né, por esta emissora ou por aquela. Então, tem que ser evitado. Exemplo de citações aqui. Aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa. Nunca tem medo, nunca se arrepende. Eu não podia te levar até o oceano, mas nada me impedia de trazer o oceano
até você. Agora, críticas e elogios. Então vejam bem o que nós temos aqui. Mais grave que a citação, daquela maneira que foi colocada, vejam só, é com certeza o elogio ou a crítica negativa de quem quer que seja. Você está lá produzindo o seu texto, de repente vou fazer uma crítica, né? Vou fazer um elogio, são situações desnecessárias. É extremamente pobre na redação, que fala bem ou mal de alguém, ou mesmo de uma instituição ou empresa. Fazendo isso, você não vai enriquecer o seu texto. Você deve ser principalmente imparcial em qualquer situação. Fulano está conseguindo destruir nosso país. Será que está mesmo? Beltrano é um ministro maravilhoso. Aí você vai lá e faz a citação, coloca o nome dele. O Brasil precisa muito dele. Perceberam aqui que é desnecessário? Quando eu digo fulano está conseguindo destruir nosso país, você vai e faz a citação do indivíduo, né? Desnecessário. Da mesma forma, para fazer um elogio, o ministro X é maravilhoso, o Brasil precisa de pessoas assim. Esse aqui, então, pessoal, na minha opinião, a sua opinião neste momento, ela não interessa, né? Digamos assim, ela não serve. Expressão viciosa, assim como outras semelhantes, que você não deve, em hipótese alguma, usar. Se é você que faz a redação, é lógico que se trata da sua opinião, porém de uma forma bem parcial. Fica aquele texto claro, sem você ficar, na minha opinião, eu penso dessa forma, eu acho isso. Então, aqui, ó. Poucas pessoas conseguirão devido reconhecimento. Ou se você não quer passar a ideia de certeza, escreva. Provavelmente, poucas pessoas conseguirão o devido reconhecimento. A impessoalidade. É exatamente isso que nós estamos comentando aqui. Quando você fala, eu tenho uma opinião, né? Todos nós temos as nossas opiniões, porém, dentro do texto que você está ali produzindo, você não precisa expor dessa maneira. Em vez de, na minha opinião, eu acho, nós consideramos, use, é importante observar, convém lembrar, é preciso considerar, e aí você vai colocar aquilo que você quer que o leitor observe. Então, você vai tornar o verbo impessoal. O que é isso? Colocando, né, na terceira pessoa do singular. Nunca use a primeira, ou melhor, evite usar a primeira pessoa do discurso. Aí você vem a pergunta, vem o questionamento. Qual é a primeira pessoa do discurso? O eu, né, e o nós, tá certo? A terceira pessoa, ó, ele ou ela. Então, percebe-se, nota-se, né? Aí você já vai, observa-se, pode usar assim, então fica impessoal. Aqui nós temos um texto que está com marca de pessoalidade. Como que você vai observar isso? Pela presença da pessoa, né? Onde? No verbo, né? Aqui eu tenho o seguinte, sempre decidi a ideia de que nossos alunos, olha bem, não devem usar uniforme. Aqui está grifada, grifado o verbo, né? Isso. Defendi, a forma verbal defendi. Defendi está em que pessoa do discurso? Você vê que está na primeira pessoa. Quem defende, né? Eu defendi a ideia. E outra marca aqui presente, ó, nossos, né? Aqui, então, você vai anotando aí, ó, não pode deixar na sua redação, na sua produção, marca de pessoalidade. Acho que em que vivemos é marcado pelas diferenças, é natural, pelo menos do meu ponto de vista, olha aí, novamente, pelo menos, né, meu ponto de vista, que na escola essas diferenças apareçam nas roupas, nos penteados. No meu modo de ver, gente, é você que está escrevendo. É claro que a pessoa,
e vai corrigir o texto lá, a banca, ela já vai saber que a opinião é sua. A democracia está nas pequenas coisas do dia a dia, nas discussões que eu tenho com meus filhos em casa, nas decisões que eu tenho de tomar com minha mulher e está também na liberdade de escolha de meus filhos, quanto à roupa que eles vão usar para ir à escola. Então, observaram isso aí, que é o verbo, o pronome. Então, evitem verbos na primeira pessoa e também pronomes na primeira pessoa. Exatamente. E aí nós temos o texto com marca de impessoalidade. Vejam se dá para perceber a diferença entre a primeira leitura e este outro texto aqui. Na década de 60, os nossos alunos utilizavam uniforme. Nessa época, a escola passou por grandes alterações. Novos métodos de ensino foram implantados. Conceitos como consciência crítica e social, criatividade e respeito a valores comunitários tornaram-se vivos na prática da escola. Optou-se também pela não utilização do uniforme. A prática pedagógica da escola tem sido construída ao longo do tempo. Educandos e educadores são os principais agentes dessa construção. Regras e normas são elaboradas e devem refletir a necessidade do grupo, ou seja, estar a serviço desse mesmo grupo. Então vejam que eu tenho um texto ali marcado de pessoalidade, né? Você está sempre se incluindo, eu acho, eu penso, fizemos. E aí eu tenho outro texto totalmente impessoal. Vocês conseguem perceber essa diferença? São dois exemplos assim para a gente começar a perceber. Não, aqui eu identifico o verbo desta maneira. O outro já é totalmente claro, impessoal. Você quer passar a mensagem, mas você não se inclui diretamente no texto. Muito bem. Vamos lá. Aí a utilização do uniforme deveria proporcionar benefício significativo à comunidade escolar. Dando sequência ao texto que a gente acabou de ler. Agora, frases muito longas têm que ser evitadas. Não é aconselhável construir frases compridas. Elas são perigosas porque muitas vezes ficam sem algum elemento importante, prejudicando o sentido geral. Isso pode ocorrer até com o verbo da oração principal, o que invalidará o parágrafo. Quando se faz uma frase muito grande, pode-se perder a noção do que está dito no início, inclusive no nexo sintático. Você faz uma frase, elabora uma frase, e aí ela fica tão extensa que você já nem consegue mais passar aquela mensagem. Então isso não ajuda no seu texto. Frases muito longas, sem aquela pausa, não funciona, é aconselhável evitar, tá, pessoal? Conquanto estivessem admiradas as testemunhas que foram convocadas na última hora pelo promotor. Por ser esse procedimento legal, aqui não é absolutamente permitido fugir e por estarem todos há muito tempo cientes. Então vejam bem, a frase acima seria arriscada em sua redação. Por qual motivo? Falta a ela exatamente o verbo da oração principal. Observe que as orações são introduzidas por um conectivo, com, quanto, que, por, a que e por. Falta a parte mais importante da única que não possui conectivo e que começa por as testemunhas. As testemunhas mostravam-se tranquilas. Então é uma frase extensa que você tem ali, porém ela acaba se perdendo no meio do caminho. Conquanto estivessem admiradas as testemunhas que foram, consegue perceber aí? Então, quanto maior e sem sentido, você perde totalmente o seu parágrafo, que não é o objetivo, né? Agora, coesão e coerência. Coerência, né? São as nuances que realçam a beleza do texto. Tem gente que fala, sem nexo, já ouviu falar isso? Sem coerência, sem coesão. O que é isso?
que você entende? Qual o conceito que você tem? O que é a coesão? Coesão tem o mesmo significado de coerência? E aí, amado? E aí, terceiro ano, como é que vocês estão, né? E olha só que um vai encaixar. A imagem, ela traz um significado, ela não está à toa. Observe, ela tem ali a coesão, aí vem a coerência para que haja um encaixe, certo? Vocês fazem os textos com coesão, né? Com coerência, e aí? Coesão é a qualidade de um texto que permite que suas partes estejam interconectadas, né? Ligadas de forma clara e fluida, garantindo a compreensão e a fluência na leitura. Se o texto é coeso, é claro que haverá uma progressão textual, haverá logo um entendimento. Olha lá. Doente não foi, estava a aula ele. Ele estava doente, não foi à aula. Organização lógica. Então percebam que a primeira forma que ele está aqui, imagine, tem alguma coerência? Eu tenho as palavras todas trocadas, não tem sentido. Olha, doente não foi, estava a aula ele. Aí em seguida você cria uma harmonia entre as palavras. Ele estava doente, não foi à aula. E aí eu tenho, ele estava doente, por isso não foi à aula. Aqui entra a nossa coesão. Exatamente. E olha que fez o uso correto, né, do conectivo, do elemento conectivo, do elemento coesivo, que no caso aqui, ó, é o por isso. Ele usando um termo assim bem simplificado, ele embeleza o teu texto. Olha lá, em cima eu tenho na parte da coerência, ele estava doente, ponto, aquela coisa bem seca, não foi à aula. Depois eu venho com a minha coesão. Ele estava doente, por isso não foi à aula. E você também pode até colocar, substituir por outros, né, elementos coesivos, e você vai perceber o sentido, o significado, qual é a ideia. Ele estava doente, mas o quê? Não foi à aula. Combinou? Fica certo? Porque esse mais aí encaixaria aí? Você acha? Então, na hora que você lá na competência 4, é cobrada essa parte aqui da coesão dos elementos, né, linguísticos, dos recursos linguísticos, no caso dos conectivos, que vai fazendo a conexão de um parágrafo para o outro, com a ideia que você quer passar. Então, aqui é uma relação de consequência e não de oposição. Por isso que não se encaixa o mais e nem nenhum conectivo que dê ideia de oposição. Foi à casa de materiais de construção e comprou bananas. O pai de minha esposa, que não é meu sogro, está na Europa. Em nome da coerência, a oração começada pela palavra que deve ser excluída. Apenas tirar o não, como possa parecer, não resolve. Cairíamos numa redundância. Olha lá, foi à casa de materiais de construção e comprou bananas. O que nós temos aqui? Será que tem coerência? Faz sentido? Faz sentido. Você vai a uma casa de construção e compra banana, então alguma coisa tá errada e não tá se encaixando, né? Não faz sentido, né? Se você vai à casa de material de construção, onde que você compra banana? É na frutaria, é no mercado, mas não em casas de materiais de construção. É isso que você tem que observar, Amadinho. Então, esse texto aqui não tem sentido, essa pequena frase. Fica totalmente fora. E depois eu tenho o pai de minha esposa, que não é meu sogro, está na Europa. O que nós temos aqui? O que tem de mais ou de menos? O que não faz sentido? Se é o pai de minha esposa, e aí? Ele só pode ser
Né, pessoal? Vamos falando aí. Vocês têm que ir comentando entre vocês e saber o que está certo, o que está errado, o que faz sentido, o que não faz. A língua portuguesa, ela funciona assim, com a participação dos senhores também. Daí, certo? Com o professor. Vamos embora. Coerência. A coerência refere-se à qualidade de um texto em que as ideias estão logicamente organizadas e interligadas, de maneira consistente, firme, de modo que o texto faça sentido como um todo. E aí nós falamos da coerência, ele tem que estar todo interligado. As palavras precisam fazer sentido dentro daquilo que você propõe a escrever. As pessoas falam demais, então eu observo o que elas fazem. Uniformidade de tratamento. Quando dirigimos a palavra a alguém, devemos utilizar um único tratamento. Preste atenção. Aí você vai lembrar aqui lá nos pronomes de tratamento, né? Não se pode misturar o tu e o você. Aí vai lembrar lá quando a gente estudou os pronomes. Fato que ocorre na linguagem descontraída de todos os dias. Vamos lá. Você deseja falar-me? Então, por que não vens à minha casa? O que aconteceu aqui? Se ele... E olha só, se começou usando você, o você é um pronome de tratamento que faz parte da segunda pessoa, porque é a pessoa com quem eu falo, mas usa-se o verbo na terceira pessoa. Então, você deseja, ok. Ó, então por que não vem? O vens aqui, ó, já não está na terceira pessoa, e sim na segunda pessoa. Exatamente. Tá, percebem aí que há uma diferença gritante. Você utiliza, você deseja falar-me, e aí depois, então, por que não vens? No lugar do você, Márcia, o que nós poderíamos colocar ali? Ó, ou ele poderia trocar, né? Eu poderia colocar o tu aqui. Mas também o que vai acontecer? Vai ter que alterar a forma verbal aqui. Você deseja, ou melhor, você deseja, você. Se eu só fosse substituir pelo tu, aí tu desejas. Tá entendendo, Amadinho? Então, essa preocupação... Quando você vai fazer a sua produção, a sua redação, prestem atenção qual pronome que você está utilizando. Se você começou com tu, vai com tu até lá no final. Se você utilizar o você, sempre fazendo. Lembrando, vamos lembrar um pouquinho dessa questão, né, que é cobrada, né, dos pronomes, né, fazendo a concordância, né, nós temos a concordância tanto verbal quanto nominal. Se eu uso, presta atenção, amadinho, olha só, se eu uso a primeira pessoa, os pronomes vão usar o quê? Estarão todos na primeira pessoa, o verbo vai estar também na primeira pessoa. Vamos lá. Eu posso dizer assim, eu se esqueci? Posso, Alessandra? Pois é. E essa fala acontece normalmente, numa linguagem informal, transmite a mensagem, você compreende o que o colega quer dizer, porém, a norma culta, quando você vai escrever, não pode. Então, nós precisamos tomar esse cuidado quando eu vou falar do texto, quando eu vou falar da minha escrita, eu vou produzir o meu texto. Aí vai entrar o meu conhecimento. Porque, professora, mas eu preciso ficar 24 horas falando, conjugando, usando as concordâncias. Não, gente, não é isso. Você pode continuar com a sua fala, porém, na hora que você vai escrever, aí você precisa saber, esse aqui precisa concordar com este, percebem? Você tem que identificar o sujeito da oração. Exato, Por isso exato. que eu falava lá,
texto muito longo, que acaba fazendo a troca, usando um outro verbo. Mas primeiro, eu vou identificar o quê? O sujeito lá do período da oração. Exatamente. Às vezes eu começo uma frase e eu não paro mais. Eu vou embora. E aí, como é que tá o meio, o fim, o início? Cadê as minhas citações? Cadê a minha coerência? Quais são as conjunções que eu vou utilizar para que dê seguimento naquilo que eu quero falar? Percebem? Então aí entra aquele conhecimento sobre as conjunções, sobre os pronomes, qual pronome que eu vou utilizar para não ficar repetindo as palavras. Maria, 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 Maria. Maria, ela. E aí você faz uso do seu conhecimento. É nesse momento que você precisa saber. Compreende? Vocês estão entendendo o que a gente está tentando passar para vocês? Não adianta eu utilizar aquelas palavras... eu vou enfeitar o meu texto com palavras bem difíceis. A professora vai me dar um 10 aqui. Não, eu preciso saber se o seu texto tem início, meio e fim. É um texto simples, com as suas palavras, mas sempre fazendo aquela observação. Será que está tendo concordância? Será que eu estou conseguindo passar de forma clara? A minha escrita está dentro do padrão que a norma exige, percebem? É simples e é isso aí. Será que eu usei, né, alguma, lá dentro do meu texto, quando eu escrevi alguma marca da oralidade? Isso também você tem que observar. Exato. E aí, quando você escreve, você consegue perceber também as repetições. Repetições também. Então, todas as aulas de nivelamento, pessoal, elas vêm trabalhando essas questões. Quando é que eu posso fazer uma citação? Qual a importância de fazer uma citação? Ela vai reafirmar que eu tenho conhecimento sobre aquele assunto. Eu posso ficar repetindo a mesma palavra 10, 3, 4 vezes? Não, evita, procura os sinônimos. E aí você enriquece o seu texto com a introdução, com o desenvolvimento, baseado naquilo que você leu. Fazendo a troca também de verbo para substantivo. Sim, exato. De substantivo para verbo. E sempre sem aquela pressa de falar, ai, professora, mas é muita coisa, não vou conseguir. Você consegue, só não pode desistir. E aí, a cada aula, você vai fazendo as suas observações. E nas produções, você vai utilizando, vai observando. Será que seu texto está muito repetitivo, tem palavras de mais ou de menos, né? Será que as minhas conjunções, de repente, uma conjunção que eu preciso finalizar o texto, eu coloco lá no início. Então, tudo isso são pontos que vocês podem observar dentro da nossa disciplina. Exato. Então, vamos fazer rapidamente para vocês essa questão. Trabalhando a redação dissertativa argumentativa. Aqui é cobrada no Enem, aqui você vai fazer essa prova. Por que é trabalhada uma dissertação dissertativa argumentativa? É para ver se o aluno, né, se o estudante consegue, né, defender a ideia relacionada a quê? Aqui está sendo pedido. Tanto que lá no caderno de redação vem o quê? Os textos de apoio. Exatamente. Vocês têm ali mais ou menos 2, 3 textos que vêm para apoiar. Não é para você copiar, porque acontece muito isso também. O estudante vai... Aí ele, não, eu vou ganhar minha redação aqui. Eu pego o trecho e faço a cópia. Não faça isso. Pessoal, isso não pode. Não o pode. texto é para apoiar, é para você relembrar, é para você, eu tenho esse caso aqui, eu vou citar, eu vou colocar, eu vou escrever sobre ele. Você pode parafrasear, mas sim, transcrever do jeito que está lá, isso deve ser evitado. Exatamente. E vai subtraindo, né? Por exemplo, lá, se você transcreveu e deu umas 2 linhas, essas 2 linhas você já perdeu. E você sabe que para zerar uma redação, se escrever menos, né, de 7 linhas, automaticamente já está eliminado. E é sempre lembrando que eu escrevo para alguém. E esse alguém vai ler o meu texto e vai ter uma noção. Esse candidato, ele possui o domínio da norma culta, ele escreveu os parágrafos certinho, ele não fugiu do tema. São muitos fatores que você precisa lembrar para poder fazer o seu texto. E esse nivelamento, ele vem relembrando tudo aquilo que vocês já viram ao longo da vida escolar de vocês. Percebem?
Tudo que vocês estão vendo aqui não é novidade, vocês já viram. E aí o terceiro ano, ele vem para quê? Para reforçar, para revisar aquilo que os senhores já viram. Ah, de repente eu esqueci que eu não posso ficar repetindo as palavras. E aí vem a aula e você vai lembrar. Produzir meu texto? Não, isso aqui eu não posso fazer. Exatamente. Né? Eu preciso usar essa palavra aqui para poder concluir meu texto, porque ela me dá uma ideia de conclusão. E não pegar a minha conjunção conclusiva e colocar lá no início do meu parágrafo, no meu texto. Meio. Exatamente. Então, amados, ficamos por aqui lembrando, sempre usar as citações, seja sempre impessoal. Seja coerente. Seja coerente. E olha só, use os conectivos. Tá bom? Até daqui a pouco para a nossa revisão. Tchau, tchau.